Salve, salve galera! Eu sou o Léo e hoje eu tô aqui pra mais um dia de Veda. Bom, gente, pro vídeo de hoje eu preparei uma tag, ela se chama Se Eu Fosse um Livro e são 7 perguntas onde eu vou responder pra vocês se eu fosse um livro, como eu seria, né? Pergunta de número 1. Qual seria o título do seu livro? Tá aí uma pergunta bem difícil de responder, não é mesmo? O título do meu livro seria Segundas Intenções. Não, Segundas Intenções vai ficar muito escroto. Então o título do meu livro seria Um Minuto a Mais. Não sei o motivo, mas tudo bem. Pergunta de número 2. Qual autor escreveria sua história? Bom, essa é muito fácil. Eu gostaria que a Cassandra Clare escrevesse o meu livro. Eu gosto muito dela, eu sou fãzaço dela. Eu acho que a maneira como ela escreve, ela consegue encantar muitos leitores. E assim, eu acho que ela traria um pouco de fantasia, um pouco de seres místicos pra história. E eu gostaria que a Cassandra Clare escrevesse o meu livro e fizesse dele um best-seller mundial, tipo assim, da série Os Instrumentos Mortais, Um Minuto a Mais. Pergunta de número 3. Que capa você escolheria? Eu gostaria que a capa chamasse bem a atenção, que fosse um livro em que as pessoas desejassem comprar ele pela capa e não pela sinopse, porque hoje a vida é assim. Eu gostaria que tivessem alguns elementos que chamassem a atenção. Por exemplo, o título do livro é Um Minuto a Mais. Eu gostaria, sei lá, meio que uma estrada, digamos assim. E dependendo de como a Cassandra fosse criar, fosse contar essa história, eu gostaria que tivessem alguns elementos principais da história na capa. E eu acho que seria legal ter, tipo, um cara correndo assim, de costas pra capa, no caso. Então eu acho que seria mais ou menos assim. Pergunta de número 4. Seu livro seria de capa mole ou capa dura? Eu gostaria que o meu livro fosse paperback mesmo, tipo os livros normais que a gente tem aqui no Brasil, porque eu acho que seria bem mais em conta pro pessoal comprar e eu não tenho tanta frescura assim pra livro de capa mole e de capa dura, então seria livro de capa mole mesmo. Pergunta de número 5. Quantas páginas teria? Eu acho que se falando em Cassandra Clare, a gente já tem mais ou menos umas 400 páginas, dependendo de como ela fosse contar a história, como eu disse, dependendo de como ela fosse tratar os personagens e de como ela inventaria, como ela criaria o mundo em que eu estivesse. Eu acho que teria então de 400 a 500 páginas, porque é mais ou menos esse sempre o número de páginas que os livros da Cassandra Clare têm. Seria um livro bem grandinho, né? Teria que ter uma paciência pra ler. Pergunta de número 6. Qual gênero seria e por quê? Eu gostaria que o meu livro fosse uma distopia, mas a Cassandra até hoje só escreveu fantasia. Então eu acho que eu ficaria com fantasia, porque é algo que ela sabe fazer muito bem, é algo que ela sabe escrever e desenvolver muito bem. Então assim, eu já me sentiria muito satisfeito se ela fizesse uma história muito boa no ramo da fantasia. Mas uma distopia assim, em que eu morresse no final, seria ótimo. Mentira, não gostaria de morrer não. Pergunta de número 7 e última. O comentário de quem você gostaria de ver na contracapa? Essa pergunta é um pouco difícil, mas eu escolhi 3 autores que eu gostaria que escrevessem sobre a minha história na contracapa, que seria Colin Houck, de A Maldição do Tigre, a Michelle Houghton, de A Desconstrução de Mara Dyer, e depois também o David Levitan, de Todo Dia. Eu não quero quase nada, né? Cassandra Clare escrevendo meu livro, uma fantasia, Michelle Houghton, Colin Houck e ainda David Levitan. É quase um best-seller. Eu deveria ter vergonha de fazer um vídeo desses. Eu vou embora. Tchau. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de saber como eu seria se eu fosse um livro. Se curtiram o vídeo, deem joinha. Se ainda não são inscritos no canal, se inscrevam para receber os próximos vídeos. E a gente se vê amanhã. Tchau.